Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre DNA lixo. O que quer dizer esse DNA lixo? Para que nos sirve nesses momentos, né? O DNA lixo. Vamos lá? Olha, você lembra que um tempo atrás nós fizemos alguns vídeos falando também sobre DNA, né? E falamos sobre, né, todo o que está dentro, guardado dentro do DNA. Mas hoje eu quero falar sobre essa outra parte que os cientistas ainda não sabem e ainda nem exploraram, né, dentro do nosso sistema de DNA. Em nosso DNA nós temos as características físicas, vamos ter, na verdade, algumas doenças genéticas, vamos ter alguma coisa assim, vamos ter um câncer, por exemplo, mais para frente, se lo vamos desenvolver, vamos poder ter, se vamos ter olhos azuis, se vamos ter loiros, se vamos ser ruivos, tá? Dentro do nosso DNA se guarda tudo isso. Os cientistas estudaram, né? Dizem que nós temos só 2% de lo que eles estudam aqui no planeta e o resto diziam que era todo um DNA lixo. Vocês imaginam que nós trouxemos 100% do nosso DNA, já seja de qualquer outro lugar do espaço, do cosmos, como vocês queiram chamá-lo, e a gente usa aqui no planeta Terra, nos sistemas de terceira dimensão, só o 2% desse DNA. O resto eles chamam de DNA lixo, porque dizem que como eles não têm como estudar, eles não entendem aquilo que está guardado dentro desse outro 98%. Mas nós, como somos, né, pesquisadores, a gente vai pesquisar coisas, vamos estudar coisas e vamos se perguntar para nossos irmãos intergalácticos também o que significa esse DNA lixo. Quando a gente tem o DNA da gente e venimos para terceiras dimensões, é igual a o que fazem com a nossa memória, só deixam passar para os cientistas da Terra o 2%, que é o que se necessita para viver em um plano de terceira dimensão. Lo mesmo que nossa mente. Nós não usamos assim o 2%, se usamos de nossa capacidade mental é muito aqui no sistema de terceira dimensão. Então, por isso que a gente não tem toda a capacidade, por exemplo, de aprender a tocar um instrumento, de a gente, por exemplo, ler um livro e entendê-lo de primeira vez. A gente tem que ler o livro 2, 3 vezes. Então, por isso que os cientistas só têm, né, o acesso a uma parte de nosso DNA. Ali, naquele DNA cósmico, foi quando para lá atrás, lembrem-se de nossa história do planeta Terra, quando aqui só viviam os primatas, ali se lembra que dizem, né, conta a nossa história do nosso planeta, que os Anunnaki chegaram aqui no planeta e misturaram o DNA deles com o DNA dos macacos, que eram os primeiros seres que viviam no planeta Terra, que andavam, por isso que os cientistas dizem que nós descendimos dos macacos, que seria o mais provável, viu, gente, que nós fôssemos. A raça humana foi se desenvolvendo através do macaco com a mistura de DNA de outras raças, tá? Porque eram os que viviam naquela época, quando os primeiros extraterrestres chegaram no nosso planeta, tá? Então, quando eles misturam o DNA deles com o DNA do macaco, claro que vai ter uma mutação, porque são DNA diferentes, são DNA, na verdade, que vêm de fora da galáxia, são seres que vêm de outras também, de outros espaços e de outras galáxias, de outros sistemas também, e aí se misturaram com o sistema nosso aqui do planeta Terra. Esse 98%, ou o DNA lixo, que os cientistas chamam, é que está escondido toda essa nossa história. É ali que está o grande segredo de nossos antepassados. Quem nós somos, de que planeta que a gente veio, será que eu passei por Andrômeda, será que estivemos com os sirianos, será que estive em Orion, aonde que a gente esteve antes de estar aqui no planeta Terra. E dentro desse DNA que se misturou, digamos assim, que se misturou com os extraterrestres, é onde está o segredo. Mas lembrem-se que para os mundos de terceira dimensão não é permitido, né? Não é permitido a gente saber essas coisas. Agora que nós estamos passando por a transição planetária, agora que nós estamos rumo à quinta dimensão, é que tudo isso começa a ser esclarecido para as pessoas, começa a ser esclarecido para todos nós. Por isso que algumas pessoas, alguns espíritos que já estão chegando à Terra, na verdade, traem o DNA deles já conectado, já entendem, na verdade, da parte cerebral, os neurônios deles funcionam de outras formas, entendem sobre os chakras,
fazem ligações aqui no neurônio de uma forma diferente, eles entendem sobre os chakras, sobre a aura, a pessoa se entende, as crianças, sobretudo de hoje em dia, entendem de internet, entendem de energia, entendem de corpos, e nós que somos mais jovens, vamos dizer assim, no planeta, ainda estamos começando a entender tudo isso. E nossos netos e nossos bisnetos, não é verdade, já vêm com uma inteligência, porque ele traz mais filamento daquele 98% que ele fala que é lixo ativado. Nós que estamos encarnados aqui na Terra, lo vamos começar a ativar agora. Quando comecemos a passar já, quando temos bem na quinta dimensão, é que nós vamos começar a entender, né, e a ativar todos os fios também de DNA que a gente tem. Tem alguns que lo estão chamando também de DNA cósmico. Por que DNA cósmico? Porque as pessoas acreditam, e todo o que estudam a espiritualidade, ou o que está ligado à federação, ou o que está ligado a nossos irmãos intergalácticos, sabemos que dentro do nosso DNA nós vamos encontrar nossas famílias galácticas. Vamos saber quem são realmente nossos pais, porque esses pais que nós temos aqui são emprestados por enquanto, que nós estamos vivendo na terceira dimensão. Mas depois que a gente passe para a quinta, nós vamos reconhecer nossas famílias galácticas, nós vamos conectar-nos com essa verdade, com o que é nossa verdade, porque isso foi ocultado para a gente, porque a gente não podia saber, porque senão a gente não ia viver experiências na terceira dimensão. Então não é permitido, tá? Não é permitido por el sistema, tá? Por el sistema, digamos assim, que cuida dos planetas, porque tudo tem um controle, gente. Não creiam que isso aqui é tudo bagunçado, tudo assim, morreu um espírito e foi dar em um lugar. Não, tudo tem um controle. Tudo nestes momentos, sobretudo que estamos vivendo a transição, todo o que está morrendo, tudo o que está indo para fora, para outros lugares, está sendo tudo controlado. Nada sai do planeta, nem nada entra ao planeta sem um controle, tá? Então tem que ter consciência disso. Aqui eu peguei alguns DNA que falam que são DNAs, né, dos extraterrestres, que são diferentes, dizem, né, têm uns formatos diferentes a nosso DNA aqui da Terra, que isso nos mostra, né, que seriam esses filamentos aqui, mas os DNA de fora, dos alienígenas, são diferentes, têm mais, né, tem mais fita, tem mais, né, proteínas e tudo. Aqui eu peguei vários tipos de DNA também para mostrar para vocês que em alguns DNA, olha, tem tipo nas mandalas, se formam vários tipos de sistemas diferentes. Por quê? Porque são DNA de fora. Os cientistas já estão descobrindo em algumas pessoas que eles estão fazendo, sabe, pegando DNA do cérebro lá dentro do sistema, estão encontrando um DNA que é diferente. Essa pessoa já tem um DNA diferenciado. Por que antigamente os cientistas não conseguiam ver? Porque não estávamos prontos para entender. Mas agora, como estamos no sistema, a gente tem que entender que esse DNA lixo, que ele chama no DNA cósmico, é aquele que tem toda a nossa verdadeira, né, história. Nosso verdadeiro sistema, de onde que a gente veio, por que estamos aqui, qual é a nossa missão, tá? Para quem está ali aprendendo sobre os registros arcásticos, sobre todo esse sistema, aprende um pouco aí sobre o DNA que a gente tem também, tá, gente? Porque ali está escondido muita coisa nossa, tá? Quando a gente entra nos registros arcásticos, nós estamos entrando também no DNA da pessoa. Então, quando a gente entenda que nós somos, que nosso DNA vem de fora, que nós fomos misturados, o nosso DNA foi alterado, vamos dizer assim, por os alienígenas, é aí que a gente vai entender que nós realmente venimos de uma família cósmica. Que nós fomos colonizados, por exemplo, por os Anunnakis, depois vieram os Sirianos, temos os Pleiadianos, temos Arturianos, e todas essas raças se foram misturando com a gente, e aí foram se misturando os DNA para que nascesse a nova raça que vive neste momento no planeta Terra. Por isso que temos hoje em dia, por exemplo, doenças que os médicos também não estão conseguindo lidar com elas, porque são doenças novas, porque são doenças que estavam dentro desse DNA cósmico que se ativou por X motivo, por as novas energias, por os flechos solares, por a própria pandemia que vivemos, né? Então todo esse sistema está sendo mudado. Está sendo mudado para que nós entendamos da onde que a gente veio, da onde que a gente procedemos, né? Porque realmente
nós venimos de algum lugar, nós venimos, né, de algum sistema novo, tá? O DNA sempre vai puxar o sistema nosso aqui físico, sempre vai estar, né, modelando, digamos assim, nosso sistema orgânico. Por quê? Porque à medida que nós vamos mudando, vamos despertando a fita do DNA, porque isso é lógico, para a gente poder atuar em uma quinta dimensão, nós temos que ter outras habilidades, outros sistemas. Nós vamos trabalhar com outras coisas, nós vamos dirigir nossas vidas de uma forma diferente daqui para frente. Então, dentro do nosso DNA e do nosso cérebro é onde a gente vai começar a ativar todo esse sistema novo, todos os sistemas novos de cura, como que os cientistas vão, né, a entender por que alguns ficaram doentes, por que outros não ficaram, por que algumas, né, fizeram efeito em algumas pessoas e em outras pessoas não fizeram efeito, por que alguns remédios também as pessoas tomam e parece que a gente tomou, sabe, um pouco de farinha, porque tem remédio que não tem nenhum efeito em algumas pessoas. É porque o DNA delas é diferente, porque o DNA delas já foi ativado e esses remédios não fazem efeito, tá? Então, temos que entender muito disso, temos que entender que nosso DNA teve uma modificação. Esse DNA nosso teve uma modificação através das raças que chegaram aqui, através de todos os sistemas que eles, né, fizeram com a gente, nos misturamos muito com eles também, e hoje somos muito parecidos com eles, porque nós entendimos de um monte de coisas que antigamente, por exemplo, nossos pais não entendiam. Eles não entendiam, por exemplo, no telefone celular, que podíamos gravar vídeo, que as pessoas nos iam assistir ali. Quando que nossos pais, por exemplo, pensaram que num aparelhinho desse tamanho podíamos gravar e nos comunicar com o mundo inteiro? Nunca eu acho que na mente de meu pai ou de minha mãe passou essa ideia. Mas hoje em dia eu e meus filhos, minha neta, fazem tudo isso. Vivimos através, né, e nos comunicamos através dos celulares, dos computadores, e que foi uma coisa muito assim recente. Nós não estamos há 500 anos tratando com, né, com a internet, não. São de 30 anos para cá que nós conseguimos desenvolver toda essa tecnologia. Por quê? Porque estava dentro do nosso DNA. Na hora que essa tecnologia chegou para o planeta e nós nos ligamos nela, aí que começaram a entrar em função aqueles outros filamentos, né, do famoso DNA. Por isso que algumas pessoas têm também um conhecimento, por isso que algumas pessoas conseguem falar de tudo, elas entendem de tudo um pouco e têm sua sabedoria interior. Por quê? Porque o DNA dela está sendo ativado, o famoso DNA cósmico, o DNA lixo, né, que o pessoal chama, tá? Então, para que vocês entendam também, pode ser que vocês estão tendo alguma habilidade nova que vocês não estão entendendo de onde que veio essa habilidade. É daqui, pessoal, do DNA que a gente tem e que ainda esses filamentos ainda não foram ativados todos. Até chegar na quinta dimensão, nós vamos ter nosso DNA de novo, com todas as fitas e com todo o processo que nós somos, tá? Então, deixa aí seu comentário, deixa pra gente suas questões também. O que vocês acham sobre o DNA da gente? O que vocês acham desse DNA alienígena também, que, né, muitos falam ali. Nós gravamos um tempo para trás também, quem tem RH negativo, também eu gravei um vídeo falando que são os alienígenas também, tá? Então assiste aí, eu vou pedir para nosso produtor colocar depois o link ali, para que vocês consigam assistir esse outro também. Mas tudo está linkado uma coisa a outra. E nosso DNA tem muitos segredos que ainda a gente vai saber só quando estivermos lá na quinta D. Tá bom, pessoal? Um beijo, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Compartilha, passa para outras pessoas, para que as pessoas comecem a despertar, a entender aquilo que estamos vivendo nestes momentos, porque precisamos levar a maior quantidade de pessoas para a quinta D. Tá bom, pessoal? O único jeito de ir para lá é ter conhecimento de tudo isso aqui que nós falamos no nosso canal. Tá bom, pessoal? Um beijo, deixa teu like e nos esperamos no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Tchau! Tchau, pessoal! Um beijo! Tchau!